No ano de 2033, o Brasil se encontra em um ponto decisivo de sua história. Passaram-se apenas 11 anos, desde que o mundo inteiro começou uma transformação tecnológica sem precedentes. E nesse curto período, o maior país da América Latina mudou de uma forma que poucos poderiam imaginar. O que você está prestes a ouvir não são simples previsões superficiais, mas um olhar profundo, quase cinematográfico, para um futuro próximo cheio de oportunidades, tensões, segredos e revelações que poderiam redefinir o que significa ser brasileiro. Prepare-se, porque essa viagem pelo Brasil de 2033 vai sacudir sua imaginação e talvez mudar a forma como você vê o presente. O Brasil de 2033 é uma nação que combina contrastes impressionantes. Por um lado, a riqueza de seus recursos naturais continua sendo a espinha dorsal da economia. Florestas, minerais, água doce e biodiversidade única. Por outro, a inteligência artificial, a biotecnologia e as energias limpas se tornaram os principais motores de um novo modelo produtivo. As antigas discussões sobre corrupção, política, burocracia e desigualdade ainda existem, mas agora se entrelaçam com um cenário mais complexo. A luta pelo controle dos dados, a soberania digital e a influência global em um mundo onde os países já não são definidos apenas por suas fronteiras físicas, mas pelo poder tecnológico. Nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, as mudanças são visíveis à primeira vista. Arranha-céus futuristas se erguem com fachadas de vidro que geram sua própria energia, a partir de painéis solares de última geração. Veículos autônomos dominam as avenidas principais, reduzindo acidentes e agilizando o trânsito. As estações de transporte contam com trens hiperrápidos, que conectam regiões inteiras, em tempos que em 2023 pareciam impossíveis. Viajar de São Paulo a Belo Horizonte, que costumava levar 6 horas por estrada, agora é feito em menos de 90 minutos, em um trem de levitação magnética. Mas nem tudo é luxo e modernidade. Nas margens dessas mesmas cidades futuristas, ainda existem bairros onde a pobreza convive com a inovação, criando um contraste quase surreal. Na mesma rua, você pode ver jovens programando algoritmos para corporações internacionais, enquanto a poucos metros, famílias lutam para ter acesso à água potável. Essa dualidade, tão característica do Brasil, não desapareceu em 2033, apenas mudou de forma. Um dos grandes protagonistas desse Brasil futurista é a inteligência artificial nacionalizada. Diferente de outros países que adotaram plataformas estrangeiras, o Brasil apostou em criar seu próprio ecossistema de imposto automóvel soberana, conhecida como Auriverde. Essa inteligência artificial foi treinada não apenas com dados tecnológicos, mas também com literatura, música e cultura brasileira. O resultado é um sistema que entende a alma do povo e serve como ponte entre tradição e modernidade. Auriverde não é um simples assistente. Participa da gestão de políticas públicas, sugere soluções econômicas e até auxilia em decisões judiciais. No entanto, esse poder também gera polêmica. O que acontece quando uma máquina começa a influenciar decisões que afetam milhões de cidadãos? No campo, a agricultura brasileira vive uma revolução sem precedentes. Em 2033, as plantações de soja, milho e cana-de-açúcar estão quase totalmente automatizadas. Drones sobrevoam os campos, detectando pragas antes que sejam visíveis a olho nu. Robôs colhedores trabalham dia e noite sem descanso, aumentando a produtividade a níveis recordes. O Brasil se torna, ainda mais do que antes, o grande celeiro do mundo, exportando alimentos e biocombustíveis para dezenas de países. Mas essa mesma dependência da exportação também gera críticas. O que acontecerá se o país concentrar todos os esforços em alimentar o mundo enquanto milhões de brasileiros ainda enfrentam insegurança alimentar? A Amazônia, sempre no centro das atenções, se transformou em um laboratório vivo de biotecnologia, graças à pressão internacional e à consciência interna. Grande parte da floresta está protegida por sensores, satélites e sistemas de imposto automóvel que detectam qualquer tentativa de desmatamento ilegal em tempo real. Empresas multinacionais pagam fortunas para acessar pesquisas sobre plantas e micro-organismos que podem conter a chave de novos medicamentos. No entanto, os povos indígenas alertam: a floresta não é apenas um recurso, é um ser vivo, que não pode ser reduzido a um laboratório. Esse conflito entre ciência, economia e espiritualidade se torna uma das grandes discussões do Brasil de 2033. A cultura brasileira, famosa por sua música, arte e diversidade, também vive um renascimento na era digital. Com a chegada do metaverso e das realidades imersivas, os carnavais são vivenciados de forma híbrida. Milhões de pessoas ao redor do planeta se conectam a plataformas virtuais,
para sentir quase fisicamente a energia de um desfile no Rio de Janeiro. A música brasileira se expande para novas audiências, graças a shows holográficos que levam artistas a palcos de todo o mundo sem sair do país. E nesse cenário surge um fenômeno inesperado: comunidades digitais de samba. Funk e sertanejo se tornam forças culturais globais, levando o espírito brasileiro a todos os cantos do planeta. No entanto, nem tudo é celebração. Em 2033, o Brasil também enfrenta suas sombras. O aumento da vigilância digital desperta debates sobre liberdade e privacidade. O crime organizado, que em décadas anteriores dominava territórios físicos, agora se adaptou ao ciberespaço, controlando redes ilegais de dados e criptomoedas. O governo luta para se manter um passo à frente, mas a batalha é constante e nunca definitiva. A política brasileira, como sempre, continua sendo um terreno agitado. Em 2033, os partidos tradicionais perderam parte de sua influência diante de movimentos cidadãos organizados por meio de plataformas digitais descentralizadas. As eleições não acontecem apenas em urnas físicas. Milhões de brasileiros votam de forma segura através de sistemas blockchain, o que reduz fraudes, mas também introduz novas formas de manipulação digital. A pergunta que todos fazem é: quem realmente controla a informação que guia essas decisões? No âmbito internacional, o Brasil ganha um papel cada vez mais relevante. A crise energética global do final da década de 2020 transformou o país em um watershed graças às suas reservas de lítio, capacidade hidrelétrica e produção de energias renováveis. O Brasil negocia de igual para igual com potências como China, Estados Unidos e União Europeia, e se posiciona como líder do sul global. Mas com esse protagonismo também surgem riscos. As tensões geopolíticas se tornam mais próximas do que nunca. As cidades do interior, muitas vezes esquecidas, experimentam uma transformação radical graças à conectividade via satélite. Lugares onde antes não havia internet, agora desfrutam de acesso a plataformas educacionais e médicas avançadas. Jovens que teriam migrado para as grandes metrópoles agora encontram oportunidades em suas próprias regiões, reduzindo o êxodo e descentralizando o desenvolvimento. Mas a pergunta que pulsa no coração de cada brasileiro em 2033 é simples e complexa ao mesmo tempo. Será que esse futuro será capaz de resolver a desigualdade histórica do país? Por quê? Embora a tecnologia brilhe, embora os trens flutuem sobre trilhos magnéticos e as inteligências artificiais falem com sotaque brasileiro, a verdadeira medida do progresso não está nas máquinas, mas nas vidas humanas. Imagine caminhar pela Avenida Paulista, em 2033. À sua esquerda, um edifício de 100 andares coberto de vegetação, que produz oxigênio e frutas comestíveis em suas varandas. À sua direita, um centro cultural, onde hologramas de artistas do passado se misturam a criadores contemporâneos, em um espetáculo impossível de distinguir entre o real e o virtual. À sua frente, milhares de pessoas conectadas com óculos de realidade aumentada, participando de um protesto digital, transmitido em tempo real para o mundo inteiro. E no meio dessa cena, uma criança vendendo doces na rua, lembrando que, apesar de todo o avanço, a desigualdade ainda não foi superada. Este é o Brasil de 2033, um país brilhante e contraditório, poderoso e vulnerável, moderno e ancestral. Um lugar onde o futuro já chegou, mas ainda está em disputa, onde cada decisão tomada hoje definirá se as próximas décadas serão de esperança ou frustração. O que ninguém te conta é que o futuro não está escrito em pedra. 2033 não é um destino inevitável, é uma possibilidade. E o mais inquietante é que, em muitos sentidos, já estamos vivendo os primeiros capítulos dessa história. A pergunta não é se o Brasil será assim em 2033. A pergunta é: o que estamos fazendo hoje para que esse futuro se torne realidade?